todo gestor demanda, né, dos seus investidores longo prazo, e eles estão corretíssimos. Você não vai investir no fundo de ações querendo analisar 1 ano, 2 anos, não faz sentido. Mas se você pegar 3 anos, 4 anos, 5 anos acumulado, tanto fundos multimercados quanto fundos de ações, eles perdem para o CDI. É o nível de retorno que, em tese, qualquer investidor consegue ter. Os fundos pecaram, eles estão devendo. Fundos com mais de 5 anos de histórico, a gente tem aqui uns 210 mais ou menos. Só 1/3, 35%, está acima do CDI. Aqui nós só estamos vendo os fundos que sobreviveram. Todos os fundos que foram muito ruins e morreram e foram encerrados não estão aqui. Nunca tivemos um período tão ruim quanto esse. Nunca. 2008 foi ruim. Foi ruim, mas demorou muito pouco tempo e o mercado voltou muito rápido. Agora não, cara. A gente tá caindo, tomando resgate, performance ruim, legislação contra, juros subindo há 3 anos e meio. E a única classe, né, de maneira mais geral, de ativos, de fundos que conseguiu se beneficiar foi a renda fixa. Você comprar um ativo que te pague IPCA mais 7, IPCA mais 8, ou CDI mais 3, CDI mais 4, líquido de IR, você nem deveria querer vender antes de 10 anos. É bom pra caramba. Mostra que, aparentemente, a nossa verdadeira vocação é ser um país de renda fixa. O juro vai voltar para 4, 5%? Eu acho improvável. Sim, tá começando mais um Market Maker. Seja bem-vindo ao podcast da família investidora brasileira. Eu sou Thiago Salomão, um dos fundadores dessa empresa, e no papo de hoje a gente vai falar sobre uma verdadeira transformação que está acontecendo no mundo dos investimentos. Desde que o Market Makers nasceu, em 2022, muita coisa vem acontecendo na indústria de fundos, de renda fixa. Há uma grande transformação na composição desses mercados, na participação dos investidores, e isso está mexendo com o humor e o sono de muita gente na Faria Lima. Então, a gente aqui vai ter uma verdadeira aula de como que está a indústria de investimentos nesse momento, como é que ela chegou no ponto atual que a gente está e o que a gente pode esperar daqui para frente. Muita coisa que já mudou nesse mercado ao longo de toda a minha trajetória, mas principalmente nesses últimos 3 anos. Então, a gente vai ter uma verdadeira aula sobre todas essas transformações com ele, Samuel Ponsoni, que é um cara que conhece muito a indústria de investimentos, e vocês podem se acostumar que essa carinha vai aparecer aqui mais vezes no Market Makers. Samuca, só para a galera já, antes de começar o papo, se apresenta, o que você está... Quem é Samuel Ponsoni na Faria Lima? Bom, obrigado pelos elogios carinhosos. Não, agora tem que elogiar que você vai estar desse lado da bancada aí algumas vezes aí, Em mas breve. Não vou dar muito spoiler, não. Boa. Obrigado. Samuel Ponsoni, eu sou engenheiro de formação, entrei no mercado em 2009, e de 2009 a 2022 fui analista de fundos, analista de gestoras, passei por diversas instituições. Final de 22 eu decidi sair da minha última casa, que foi a XP, onde nos conhecemos. Nos conhecemos e fizemos algumas coisas juntos lá, alguns programas juntos. E montei uma empresa chamada Outliers Advisory, que ela é, de maneira muito geral aqui, ela é um hub de serviços para gestoras, tá? Entre esses serviços a gente trabalha com consultoria para gestoras, uma consultoria empresarial, não é uma consultoria de investimentos, nós damos consultoria para empresas de investimentos, tá? Nós temos alguns programas de imersões em que a gente conecta alocadores e gestores, tanto locais quanto internacionais, e temos algumas outras áreas sendo montadas, mas em essência, a Outliers é um hub de serviços para gestoras. Casado, filho, vai fazer 4 anos em breve, e é isso, empreendedor. Casado, filho, empreendedor. E Outliers tem quanto tempo de vida? 2 anos, a gente começou ali entre março e abril de 23, a gente acabou de completar 2 anos agora, tá com 6 pessoas. Olá! Pois é, e provavelmente indo para umas 10 até o final do ano. Da hora, porque o Outliers começou sozinho, né? Começou com o Samuel, depois veio Samuel, Samuca e... Depois veio um estagiário, o Henrique, estagiário presidente típico, muito inteligente, trabalhador. Depois veio o Daniel como sócio, o Daniel foi meu analista lá na XP, e depois nós trouxemos mais pessoas, a Gabriela Andrade, que trabalhou na Citywire, trouxemos o Matheus, e tem mais outras 2 pessoas, na verdade, que elas são part-time, um de dados e uma que ajuda a gente com a parte de finanças, administrativo e por aí vai.
Bom, Samuca, cara, prazer ter você aqui com a gente. Sabe o Obrigado quanto pelo eu convite. admiro o seu trabalho e eu acho que o serviço que você presta pro mercado faz muito sentido com esse momento que a gente está vendo na indústria, né? Quando eu comecei essa nova profissão de podcaster, foi lá em 2019 e era um momento de glória e de ouro para os gestores de fundos, né? Bull Todo market. mundo queria falar com um gestor de fundo, todo mundo queria ser um gestor de fundo, e era um bull market daqueles que deixou muita gente vislumbrada e uma indústria pujante, né? O nosso mercado cresceu muito. O momento agora é diferente, né? A gente vive um cenário de juros mais alto, a gente vive um cenário de uma janela ruim do próprio resultado dos fundos. Era um período curto que vem se alongando e também a gente viu outras coisas surgindo no mercado que até deixaram com um certo protagonismo na carteira dos investidores, que tirou aquele protagonismo que tinha dos gestores. Enfim, queria que você contasse um pouco do que aconteceu, né, desse momento, como é que é a foto que você vê, desse momento da indústria de investimentos no Brasil? O que explica toda essa transformação? Tá, eu vou voltar bastante no tempo, mas eu vou tentar ser sucinto. Não, não, não precisa ser sucinto não, o pessoal gosta de ouvir aqui. Tá, eu vou voltar lá para 2013, mais ou menos, tá? A indústria de fundos, eu entrei no mercado de fundos, né, de gestoras, como analista em 2009 e pegando ali, acelera ali uns 3 anos, teve 13, 14 e 15, foram 3 anos péssimos, 3 anos ruins, com aumento de taxa de juros, com uma presidente na época que interferia muito na economia, no Banco Central, na Fazenda, algumas similaridades com o momento atual. E naquele momento os gestores também performaram mal, né? Multimercados foram ali na média mal, os fundos de ações foram muito mal na época, foram 3 anos horrorosos, e só que isso durou a indústria era muito menor, havia muito menos concorrência entre gestoras, não havia essa imensidão de oportunidades de ativos isentos, Uhum. as plataformas de investimentos não eram tão pulverizadas, eh, era um cenário ruim, mas o que nós estamos agora, que eu já vou chegar nele, tá muito mais desafiador. E aí veio 16, 2017, 18, 19 e 20, que foram 5 anos ali, apesar de ter tido a pandemia no meio, até meio de 21, 5 anos e meio de bull market. Uhum. O governo mudou, veio um outro governo que implementou medidas que o mercado achava benéficas para o país, a bolsa subiu para caramba, os juros caíram para caramba, a gente saiu de 14,25 para 2%, que foi um devaneio, né? A gente jamais deveria ter ido para 2%. Não sou macroeconomista, eu sou engenheiro, não vou entrar nem no mérito aqui, mas claramente foi uma barbeiragem gigantesca. E com juro a 2% e um amplo acesso dos investidores a fundos de ações, multimercados, private equity, venture capital, tudo, eh, foi muito bom para os gestores que tinham fundos que tomavam mais risco, que eram mais arrojados, em sua maioria cobrando lá os famosos 2 com 20, né, 2% de taxa de administração com 20% de performance. Então foi um cenário muito bom. Foi bom enquanto durou. Sobrou até para os fundos internacionais. Os fundos internacionais tiveram ali entre 2018 e 22, principalmente 19 e 22, conseguiram captar também muitos fundos de ações internacionais, multimercados internacionais. Renda fixa foi pouca coisa. Mas foi, sim, parecia um cenário muito bom para todas as classes de ativos. Até que o cenário começou a virar, meados de 21. Nós ali da Outliers, né, a gente coloca um marco como o início do bear market para fundos especificamente, agosto 21. O que é agosto 21? Agosto 21 é quando a captação líquida dos fundos multimercados de ações passou para o terreno negativo. Tá? De agosto 21 até hoje, dá mais ou menos ali 3 anos e meio, 42 meses. E desses 42 meses aí, vou falar números aproximados aqui, tá? Nós pegamos os dados da Anbima, que é um órgão autorregulador da indústria, e a gente limpa, tem muito ruído, tem muitos fundos que têm uma ação só, que são utilizados para fins de sucessório, planejamento sucessório, tributário. A gente tira todas essas coisas mais esdrúxulas, pega só o que é fundo de ação tradicional, multimercados, renda fixa, e o que a gente vê? Nesses 42 meses, mais ou menos, você pega os multimercados, foram
5 ou 6 meses de captação positiva. E foram 35, 36, 37 meses de resgates. Ações, mesma coisa. Foram 5, 6 meses de captação positiva, levemente positiva, são ruídos ali nesses meses, e tudo captação negativa. Só deixando bem claro que esse dado é líquido, né? Então Líquido, net, exatamente. Porque captação e resgate tem todo mês, só que Isso. em 36 meses o saldo foi negativo. Mais gente resgatou do que aplicou. Exatamente. A gente vai para os fundos imobiliários, as grandes gestoras que têm fundos imobiliários conseguiram até fazer algumas captações, mas com muita dificuldade, com volumes menores. As gestoras médias e pequenas, assim, sofrendo, né, suando sangue lá para conseguir captar. Private Equity e VC, Venture Capital, mesma coisa, né? Fundos de 8, 10, 12 anos, uma dificuldade gigantesca para captar, poucos fundos conseguiram captar. Tivemos ali um mini boom no meio dessa crise dos fundos agro, mas logo no comecinho da vida deles já tomaram um encontro de um trem, que foram os defaults nas carteiras dos fundos agro o ano passado, né? Vários fundos sofreram com isso. Então, quase todas as classes de ativos mais arriscadas sofreram com uma conjunção de 4 ou 5 fatores, tá? Que foi um alinhamento dos astros negativo. Então, foi aumento da Selic, nós viemos de 2% voltamos para os 14,25%, bizarro, a volatilidade nos juros do país. A gente saiu, a gente sofreu com a performance dos fundos, tá? Pegando aqui principalmente os fundos multimercados e fundos de ações, se a gente considerar longo prazo, todo gestor demanda, né, dos seus investidores longo prazo, e eles estão corretíssimos. Você não vai investir no fundo de ações querendo analisar 1 ano, 2 anos, não faz sentido. Mas se você pegar 3 anos, 4 anos, 5 anos acumulado, tanto fundos multimercados quanto fundos de ações, eles perdem para o CDI. Pô, fundo de ações tem nada a ver com o CDI. De fato, não tem nada a ver com o CDI, mas o CDI é o nível de retorno que, em tese, qualquer investidor consegue ter. Então, se qualquer investidor consegue ter o CDI, investindo num título público mais simples possível, se ele vai para o multimercado, para o fundo de ações, para o fundo agro, FIAGro, para o fundo imobiliário, ele obviamente está esperando mais do que isso. Então, os fundos pecaram, eles estão devendo. Nós temos uma amostra grande aqui de multimercados, por exemplo. Aliás, enquanto você olha aí na sua tela, já fica a dica, quem não conhece Samuel, siga eles nas redes sociais, que tanto no Instagram quanto no LinkedIn ele posta todo mês aquela tabela que é a alegria e a tristeza de boa parte do mercado, que é a tabela, ele faz o ranking dos melhores fundos long bias, long only, multimercado, de crédito, FIAGro, fundo imobiliário. Ele vai postando e assim, eu sei que a quantidade de curtidas e comentários é muito menor que a quantidade de visualizações, porque o mercado inteiro para olhar aquilo, porque ele faz todo esse levantamento ali, ele faz uma filtragem própria dele ali de tamanho de gestoras, histórico, até para ficar um pouco mais condizente com os melhores ou mais longevos fundos do Brasil ali para participar. E é bem legal esse levantamento. É um acompanhamento nosso da indústria, que é um acompanhamento interno que a gente resolveu começar a compartilhar com o mercado. A gente publica lá, então quem quiser acompanhar, procura lá por Samuel Ponsoni, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. E aí o que acontece? Poxa, pega o nosso grupo de fundos multimercados aqui, fundos com mais de 5 anos de histórico, a gente tem aqui uns 210 mais ou menos. Desses 210 fundos com mais de 5 anos, só 1/3, 35%, está acima do CDI. 65% desses fundos estão abaixo do CDI. E tem um detalhe aqui, tá? Para o pessoal que conhece um pouquinho de estatística e de números, esse grupo, o real dele é pior, deveria ser pior a estatística. Por quê? Porque tem um conceito chamado de survivorship bias, que aqui nós só estamos vendo os fundos que sobreviveram. Todos os fundos que foram muito ruins e morreram e foram encerrados não estão aqui. Então, essa estatística, provavelmente, os fundos que ficaram acima do CDI nos últimos 5 anos é menor do que 35%. Então, mesmo dando benefício para esse grupo que ficou aqui, é um número baixo, tá? E 5 anos para multimercado é muita coisa. prazo... Em 3 anos está abaixo do CDI, em 24 meses está abaixo do CDI, em 2 meses está abaixo do CDI. Se a gente vai para os fundos de ações long only, né, os que ficam só comprados em ações, se a gente pegar nos últimos 5 anos, aqui nós temos
com mais de 5 anos, 280 fundos mais ou menos. A mediana desses fundos, né? Média ou mediana, são dois conceitos estatísticos diferentes. A mediana eu gosto mais, mas a mediana deu ali 49% no acumulado de 5 anos. O CDI, nesse mesmo período, foi 54%. Se a gente pegar 10 anos, tem aqui 205 fundos na nossa amostra com mais de 10 anos. De novo, só estão sobreviventes. Os que morreram, que puxariam para baixo a média, não estão aqui. O resultado mediano foi 121% nos últimos 10 anos desses fundos de ações. O CDI foi 142%. Então, se você pega 10... E, de novo, tem muita crítica sobre o índice Bovespa, né? Não, o índice é ruim, tem muito commodities, tem pouca commodities, tem muita finanças. Nós estamos pegando os fundos de ações ativos aqui, não são fundos de ações passivos, tá? Então, mesmo os fundos de ações ativos, e aqui estão muitas das grandes casas, as casas referência do Brasil, que deveriam puxar isso aqui para cima, mesmo assim, sofre, tá? A indústria de fundos long bias, que em tese conseguem se defender mais, conseguem ser mais táticos, em 5 anos, também fica atrás do CDI, 45% contra 54% do CDI. Em 10 anos eles até batem o CDI, mas é uma amostra muito pequena, só tem 20 fundos aqui na nossa amostra com mais de 10 anos. Então, isso se repete para fundos imobiliários, para fundos de private equity, venture capital. A gente não tem, assim, é difícil, não tem um índice, não tem amostra de acompanhamento. O pessoal da Spectra tem, provavelmente eles têm esse dado lá, muito no detalhe, mas é muito difícil. Mas acho que poucos bateram o CDI também nos últimos 10 anos, tá? E qual foi a única classe que conseguiu bater o CDI, mesmo tendo sofrido pra caramba com eventos de Americanas, Light e várias outras recuperações judiciais que apareceram aí? Os fundos de crédito. Então, sim, isso aqui foi uma outra coisa que se destacou bastante. Tá? Tava até na minha pauta que eu deixei várias perguntas ali de se os fundos de crédito são os novos multimercados, pensando na composição da carteira do investidor. Não, obviamente, são produtos bem diferentes, mas aqui é sempre olhando com a cabeça do investidor. O gestor sempre vai defender, não, mas o meu benchmark é o Ibovespa. Não, mas tem que ver isso. Não, cara, o investidor, a cabeça dele é essa, né? Eu tô terceirizando o meu dinheiro para um profissional para eu ganhar mais do que eu ganharia deixando ele parado, que é acompanhando o CDI. Então, a cabeça dele naturalmente vai ser CDI. Mas, só voltando, eu queria continuar desse momento da indústria, porque você falou juro alto. Pô, claramente o juro alto, quanto mais alta a Selic, menos sofisticado o investidor precisa ser. Né? Você é bem pago para ser medíocre. Eu costumo dizer, até pegou mal uma vez que eu falei isso num evento, mas na verdade é, porque medíocre é o quê? Medíocre não é nada ruim, né? Medíocre você tá perto da média, né? E você acompanhando o CDI, você vai estar ali, você não vai ficar... Não, no Brasil, o CDI não é medíocre, o CDI é primeiro quartil, segundo quartil. Então, o problema é que com os outros investimentos arriscados, ele parece muito bom, mas em tese, talvez em qualquer teoria econômica, teoria de finanças, o ativo livre de risco do país não deveria ser o melhor investimento. Né? Pois é. Enfim, mas já tivemos discussões também sobre prêmio de risco aqui no Brasil. Mas tá, juro alto, janela ruim de curto, médio e longo prazo dos fundos de ações e fundos multimercados. Imobiliários também sofreram com o aumento dos juros, os fundos atrelados à inflação. E o que mais que atrapalha isso? Porque talvez lá em 2015, a gente não tinha, 2013 até 2015, a gente não tinha tantos produtos isentos como a gente tem hoje. Pois né? já tinha alguns, já existiam os CRIs, já existiam os CRAs eram bem mais incipientes, você tinha LCA e LCA. O que aconteceu? De lá para cá aumentou muito, né? O governo, além de infelizmente, né? Não importa se é o PT, se é o Bolsonaro, enfim, os governos fizeram com que o país tivesse juros altos, que isso por si só já é uma tragédia para empresas de gestão de patrimônio e para empresas de gestão de fundos, né, as asset management. Mas fora isso, não bastasse a NTNB estar pagando aí IPCA mais 7 e pouco, que, de novo, é uma draga, né? É um buraco negro para atrair investimento. Os governos, os vários governos, foram inundando o mercado com ativos isentos de IR. Então, hoje, o que cresceu pra caramba? Pode ser debêntures incentivadas. A lei que criou as debêntures incentivadas é de 2011. Mas foram, sei, 14 anos, de lá para cá aumentou pra caramba. Então, o estoque de debêntures incentivadas aumentou bastante, o estoque de CRAs aumentou, CRIs, LCI, LCA,
Aí inventaram mais uma letra, que é a LIG, aí inventaram lá a letra do BNDES, os fundos agro, FIAGRO, são isentos de IR também. E assim, só para o pessoal entender qual que é a beleza desse investimento, por que ele atrai tanto, né? Ele acompanha o CDI, geralmente é um Ou CDI, IPCA, então ele já tem ali um ganho previsível e que hoje é consideravelmente bom, alto, principalmente se você comparar com os outros investimentos de renda variável que tem tido até resultado negativo. São isentos, sim. né? Senão, a palavra isento já ajuda bastante, né? O cara já tira imposto de renda. E alguns deles até conseguem entregar uma relativa liquidez, né? Embora eles tenham um prazo longo de vencimento, você consegue, em determinado período, até conseguir uma liquidez, né? Então, você não precisa ficar tão travado nesse investimento por muito tempo. Né? A liquidez ela é questionável, né? Porque muitas vezes você consegue sair no mercado secundário de um CRI de 10 anos, mas você tem que pagar um pênalti. Uhum. Você sai, mas com pênalti. Não vou entrar no mérito, mas o ponto é que, ainda que não houvesse esse secundário, que você comprasse para carregar por 10 anos, você comprar um ativo que te pague IPCA mais 7, IPCA mais 8, ou CDI mais 3, CDI mais 4, líquido de IR, você nem deveria querer vender antes de 10 anos. Pô, é bom pra caramba. Então, isso é mais uma competição. Já existia lá em 2013, 14 e 15, mas o tamanho dessa oferta de produtos hoje ela é substancialmente maior. Eu nunca peguei esse dado de fato, assim, mas em alguns painéis já vi gestores falarem que esse estoque pode ter chegado a R$ 1 trilhão, né? Se você somar tudo Todas que as existe letras todas e... as letras e debêntures, chegaria a R$ 1 trilhão, mas que seja menos que isso. A gente está falando de É muita coisa. um volume muito forte, né? Sim. Então, esse foi um outro fator aí conspirando contra os fundos em geral. A gente teve um evento muito importante que foi o fim do benefício fiscal, que existia uma estrutura muito utilizada pelas famílias de grande patrimônio, que era o tal do fundo exclusivo Uhum. fechado, né? Tinha um benefício legal pra caramba para quem conseguia ter essa estrutura, que tudo que estava dentro deste fundo, não é que você não pagava imposto. O teu imposto era postergado só quando você resgatasse dinheiro desse fundo. Uhum. Então não havia aquela desgraça que tem aqui no Brasil, que é o tal do Come Cotas, né? O Come O Come Cotas. Cotas é uma tributação de muitas classes de fundos, que ela incide a cada 6 meses, independente de você resgatar. Exato. Os fundos exclusivos fechados não tinham isso. E é muito legal explicar isso, porque, mas no final você vai pagar imposto, então qual que é a diferença? Pô, a diferença Gigante. é que quando você vai mordendo um pedacinho do bolo a cada 6 meses, você diminui o montante que vai... Sobre o qual o retorno está compondo. acruando, né? Então, a beleza do longo prazo é o compounding ali do juro sobre juro. Então, se você vai arrancando um pedacinho, isso aí no final do período ele Faz vai... muita diferença. O que aconteceu? Com 2023 para 2024, o governo alterou essa lei. Isso é uma coisa que era discutida há mais de 10 anos, tá? Uhum. Desde 2012, 13, já se discutia a tributação dos fundos exclusivos fechados. Aí escolheram um momento de juro alto, janela de investimento ruim e Pois é. inundação de isento para mudar isso aí. Aconteceu. E isso prejudicou principalmente os fundos multimercados e fundos de ações, porque os multimercados, ainda que o retorno ali tivesse um pouco aquém do esperado, ou muito aquém do esperado em alguns casos, dentro desta casca aqui, que postergava o teu imposto, fazia sentido manter. A partir do momento que você passou a ter comicotas em cima de um tipo de ativo que não estava entregando muito acima do CDI, muitos fundos foram desmanchados, e com o desmanchamento desses fundos, com o desmantelamento desses fundos, eles tiveram que resgatar dos multimercados fundos de ações, e esse dinheiro poderia ter voltado para as estratégias de multimercado de ações via os veículos previdenciários. Que, a legislação para a Previdência, né, não é só desastre aqui, a legislação para a Previdência tem melhorado, ela tem facilitado muito, a vida dos gestores. Só que o que voltou para as versões previdenciárias dos fundos foi muito menor do que o que saiu. Então, o líquido disso daqui foi muito ruim. Então, isso foi um quarto vetor aqui muito contra. E o último vetor aqui, né, tem mais, mas o último vetor é que, por incrível que pareça, nos últimos 3 anos e meio aí que eu falei, de agosto 21 para cá, eu estou no mercado só desde 2009, mas estudei o mercado para trás, e o mercado de gestoras de fundos, de investimentos de 2009 para trás,
era muito menor. Uhum. Mas, enfim, pegando a história moderna da indústria de fundos, cara, nunca tivemos um período tão ruim quanto esse. Nunca. Você pode fazer essa pergunta para os vários gestores que vêm aqui, off the record, né? Você já pegou algum momento tão ruim assim para a indústria? Cara, acho difícil alguém falar, pô, 2008 foi ruim. Foi ruim, mas demorou muito pouco tempo e o mercado voltou muito rápido. 2009 foi, assim, um ano sensacional para muita gente. Agora não, cara. A gente tá caindo, tomando resgate, performance ruim, legislação contra, juros subindo há 3 anos e meio. Então, é um cenário muito, muito adverso para gestoras. E mesmo assim, se a gente pega os números da Anbima de novo, os números oficiais ali, nos últimos 3 anos e meio, a quantidade de gestoras aumentou. Não. A gente saiu de mais ou menos 750 gestoras ali em agosto de 21, mais ou menos, as gestoras que estão cadastradas lá na Anbima, tá? Para 1.010 gestoras. Então, teve gestoras que fecharam as portas, encerraram o CNPJ, sim, teve, mas teve muito mais gestoras sendo abertas do que gestoras sendo fechadas. Então, o que é esse quinto vetor aqui? Concorrência. A concorrência de gestoras aumentou. Então, se você junta todos esses itens, é um cenário horroroso para a gestora. Muito difícil. Sim. Eu falei esses dias com um gestor, algumas semanas atrás, um gestor que estava montando um fundo de ações, eu mandei por mensagem. E eu falei assim para ele, ó, eu vou escrever uma coisa, eu não estou sendo sarcástico, eu quero dizer isso mesmo, ó. Parabéns pela coragem. Eu não estou sendo sarcástico, parabéns mesmo, porque para abrir uma gestora nova de ações nesse cenário, pô, você tem que ser muito empreendedor e corajoso e otimista com o Brasil. Então, isso tudo levou ao cenário hoje, que é um cenário muito ruim para gestoras em geral, né? Não, só ia não sei quem é o gestor, tá? Mas talvez para o universo de ações, e aí posso estar sendo um pouco viesado, porque aqui no Market Makers a gente tem um fundo de ações. E começou mais ou menos nesse período. Então, aqui a gente ajudou nessa estatística. Acho que para o universo de ações, a gente pode estar prestes a entrar num ciclo muito positivo no Brasil, se, somente se, o governo mudar. A confluência de fatores ajudar. Eu não digo nem o governo mudar, mas a gente vai ter que passar por um ajuste. Acredito que isso vai vir com uma mudança de governo. Acredito que há uma possibilidade não razoável, não desprezível, de ter uma mudança de governo. E isso pode fazer o juro cair, e é um mercado hoje ainda muito pouco alocado. É só ver pesquisas que fazem com assessores de investimento, só ver os próprios dados da Anbima de quanto do percentual está alocado em ações. Então, isso tudo pode trazer um vento positivo para a Bolsa, que se não vier, tudo bem, porque eu acho que quem está na Bolsa hoje são aqueles caras que sabem, não, isso aqui é para longo prazo, ou o cara que esqueceu mesmo e não saiu. Ele não está, talvez ele não esteja fazendo tanto aquela conta do CDI hoje, pensando hoje, daqui para frente, ele não está fazendo essa conta. Não acho que é a mesma coisa para multimercado. Não acho que, porque talvez se o mercado voltar com tudo, a Bolsa pode subir lá 50%, 60%, 80%. E aí vai ser CDI mais 70%, né? Então vai ser muito bom. O multimercado dificilmente vai tomar um risco para subir 50%, 70%. Porque se tomar esse risco e não voltar, aí vai tomar para baixo também, né? Então, enfim, eu até entendo o cara ter coragem de abrir um fundo de ação. Porque nesse momento, cara, tá tudo barato, eu tô bem confiante com o mercado de ações. Assim, mas, enfim. Mas entendo que a concorrência, como você mostrou, tá bem grande, né? Sim, sim, sim. É isso, assim, e nesse cenário, a classe, a única classe, né, de maneira mais geral, de ativos, de fundos que conseguiu se beneficiar foi a renda fixa. Particularmente renda fixa crédito. A renda fixa soberana também, porque com o Tesouro IPCA, o Tesouro pré-fixado pagando o que estão pagando, o Tesouro Selic pagando o que está pagando, isso atrai dinheiro, pô, é muito alto. É boçal, são poucas, desses 16 anos que eu estou no mercado, eu tinha visto a NTNB, né, o Tesouro IPCA acima de 7, uma vez, que foi no final de 2015, começo de 2016, pré-impeachment da Dilma. Pois é. Antes disso, foi só lá 2007, 2006, fazia muito tempo. E, poxa, o país, em tese, melhorou pra caramba de lá pra cá. E a gente tá com esse nível de juros bizarro. Então, quem se beneficiou foram fundos de crédito. E
E é meio triste, né? Um pouco triste. Assim, acho que é legal para as gestoras de crédito que estão se beneficiando e crescendo, e tem muita gestora de crédito sofisticada, fazendo coisa bacana, ajudando a financiar a empresa que, pô, não estão tendo linha de crédito nos bancos. Não estou criticando nem elogiando ninguém, né? É o que é o fato. Mas o ruim disso tudo é que mostra que aparentemente a nossa verdadeira vocação é ser um país de renda fixa. Eu tenho discutido, a gente tem interagido muito com gestoras internacionais, e as gestoras têm me perguntado sobre o que tem tido demanda, que tipo de produto internacional eles, porra, poderiam trazer para cá. E assim, a conversa sempre tá afunilando para, se você tem alguma coisa de crédito, renda fixa, pode ser que você tenha alguma chance. Se é um hedge fund, um fundo de ações, puxa, tá bem mais Eu difícil. sinto que, assim, pelas conversas com gestores, com alocadores, parece que o futuro da indústria de fundos é o CDI+. Você tem algo que vai dar CDI+? Porque o multimercado, em tese, era para ser CDI+. O Sim, problema é que tem sido CDI- há um bom tempo, sim. né? Tirando algumas exceções, tirando algumas janelas, né? Mas o período tem sido bem ruim. Fundo de ações, bom, também não precisa nem falar, né? As próprias Sim. estatísticas mostram que mas eu olho o Ibovespa. Não, tá, mas o problema é que você está perdendo do É CDI, que né? o Ibovespa tá abaixo do CDI também. Tá abaixo, É. tem um benchmark, né, que muitos fundos de ações seguem, que é o tal do IPCA mais o retorno médio do Tesouro IPCA, né, o Uhum. yield do IMAB. É pior ainda. Isso aí andou mais alto do que o CDI. Você pegar cadê? Deixa eu achar aqui um de long bias. Ó, se você pegar nos últimos 5 anos, o CDI foi Só fala aí, perto do Se você microfone. pegar nos últimos 5 anos, o CDI acumulado foi 54%, esse índice chamado IPCA mais yield do IMAB foi 74%. Tem muitos fundos de ações e fundos de estratégia long bias que usam esse indicador para cobrar a taxa de performance. Então, eles estão. Então, aí que eu queria chegar também, né? O mercado é cíclico, uma hora ele vai voltar, e geralmente é assim, né? Pelo menos desde que o mundo é mundo. Mas até ele voltar, o que que é uma gestora? Gestora é uma empresa. É uma empresa e para isso ela precisa ter uma receita maior do que os custos, para que isso gere um lucro e ela pague bem seus funcionários para que eles continuem na empresa. O mercado financeiro não é conhecido pelo seu salário, o Baixo. mercado de fundos não é conhecido por um salário alto, porém ele recompensa muito bem nesses ciclos positivos. Quando você está 3, 4, 5 anos abaixo do benchmark, você está 3, 4, 5 anos Ganhando pouco. ganhando pouco, sem pagar bônus, né? E quando você tem até um benchmark que não parou de correr, né? Porque se o Ibovespa caiu junto com você, tudo bem, você não pagou bônus, mas quando você voltar. Agora, esse benchmark deixa o que a gente chama de linha d'água, né? Você Isso. fica muito distante dessa linha d'água, né? Para poder voltar a pagar bônus. E aí? Como é que fica uma estrutura dessa? Pois é. Assim, o que acontece, né? Eu acabei de falar de alguns números aqui da indústria, né? Que o número de gestoras aumentou. É, pô, Samuel, quer dizer que não está diminuindo o número de gestoras? Não está diminuindo o número de CNPJs ativos. Mas o que está acontecendo é que tem muitas gestoras que estão ficando comercialmente mortas, inviáveis. O que quer dizer isso? Pega lá uma gestora com 10 pessoas. Gestoras pequenas. Não estou falando de gestor de 20, 30 pessoas. 10 pessoas. 10 pessoas. Fazer uma conta de padeiro aqui. Suponha que essa gestora esteja no nível de cima de taxa, que é o famoso 2%. Cada 2% que a 2% de taxa de de taxa de administração. administração ao ano, 2% ao ano. Esses 2%, depois que você tira os custos de administrador, custodiante, auditoria, o rebate que você paga por o distribuidor, seja um banco, seja uma plataforma, seja lá o que for. O que sobra para a gestora mesmo, tira o imposto também, imposto de 20%, mais ou menos. O que sobra para a gestora é 0,90, mais ou menos, 0,91, 0,92. Vamos Tá? arredondar para 1, só para Não, facilitar a conta. 0,90. Se você tem 500, a cada 100 milhões de reais que você tem sob gestão, te sobra de receita líquida de imposto, 900 mil reais. 100 milhões. Se você tiver 500 milhões de reais, nós estamos falando de 4 milhões e meio de receita por ano. Desses 4 milhões e meio, você vai ter que tirar aluguel, sistemas, Bloomberg, salário
salário baixo, salário de 3 mil, 4 mil, 5 mil reais. Cada gestora tem o salário que pratica. Eventualmente vai pagar bônus. Resumo da ópera, para 10 pessoas, sobra muito pouco. Então você praticamente não tem bônus. O que acontece? Geralmente, quem monta uma gestora é um profissional que tem bastante tempo de mercado, já teve vários ciclos de mercado, conseguiu juntar ali uma poupança boa. Tá rico. Se não tá rico, tem um colchão para aguentar 3, 4, 5 anos. Isso o sócio principal ou a sócia principal. Mas, pega lá o analista dele, que tem 32 anos, 34 anos, recém-casado, apartamento financiado, filho pequeno, boleto para pagar. Esse cara não aguenta ficar 3, 4 anos sem receber bônus, ganhando um salário lá que, sei lá, às vezes ele ganha 5 mil, mas gasta de aluguel 7, 6, fora todo o resto. Então o que acontece é que, sai um analista sênior dessa gestora, repõe com o analista júnior. Sai outro sênior, não vamos repor. Sai o júnior, repõe com o estagiário. A gestora vai se desmantelando, o gestor tá lá. Não, eu não vou embora, é o sonho da minha vida. Mas a gestora vai ficando comercialmente inviável porque os grandes alocadores institucionais, dos grandes bancos, dos grandes multifamily office, vão olhando aquele time ficando cada vez mais desfalcado, desentrosado, porque vai rodando gente, fala, puxa, deixa eu esperar. Eu não vou botar a grana agora, não vou recomendar os nossos clientes investirem nesse fundo agora, porque eu não sei se ele vai estar vivo daqui 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio. E aí a gestora passa a ficar comercialmente inviável. O CNPJ não fecha, tem lá uma grana que geralmente é do próprio gestor, dos amigos e familiares, pessoas próximas, mas vai se tornando cada vez mais o que a gente chama de single family office. É um escritório para gerir a grana dele. Então, nesse contexto todo de crise, esses 5 fatores que eu citei aqui, o que a gente deve ver é cada vez mais single family offices travestidos de assets, né? Por fora é uma gestora com fundos abertos para captar do mercado como um todo, mas por uma série de motivos acabou virando um single family office. E isso vai bater na performance. Se o seu time começa a se desmantelar, vai ficando menos entrosado, vai ficando mais juniorizado, é difícil você conseguir continuar competindo com as casas que não passaram por isso. Eu tenho, sei lá, não vou ficar fazendo propaganda aqui, mas uma gestora de ações lá do Rio, uma das grandes, tem um time de 20 analistas. É questionável se precisa ou não precisa, a questão é que eles têm. Aí você é uma outra gestora de ações com poucos milhões de reais, 100, 150, com 3 analistas júniores. Você pode até ter retornos melhores. Sim. Você pode entregar retornos melhores. Até porque você pode investir no que a gestora que tem 20 analistas... não consegue. Exato. Você pode ter retornos melhores. Só que o multifamily office, o grande banco, o fundo de pensão que vai analisar a sua estrutura, por mais que você mostre com dados que a sua performance é muito melhor, institucionalmente não vai passar segurança para aquele cliente institucional. Então, porque para esse cliente é mais importante ele perder com a Dínamo, com a esquadra, do que perder com a gestora que só tinha 3 caras e falou, mas como é que você vai investir naquela gestora ali? Pois né? Tem uma coisa que Até no próprio mercado de ações é isso, né? A gente vê tanto gestor que perdeu dinheiro com Localiza, com ninguém vai ser chamado de burro porque perdeu com Localiza. Agora, se o cara comprar Enjoei, algum desses IPOs que falou, mas você... então... e tem o risco reputacional. É isso, é o risco reputacional, que nesse mundo de alocação, de recomendação de investimentos em fundos, você não recebe muito mais se você acertar as melhores gestoras por 5, 6, 7 anos seguidos. Mas você pode ser demitido se você errar consistentemente e pior, né? Isso não aplica só para o mundo de fundos, se aplica para o mundo de ações, né? Se você errar sozinho. Sim. Você tem lá uma gestora que foi uma aposta, retornos excelentes, espetaculares, com 3, 4 pessoas, júniores, que vai mal, o teu chefe tem um risco grande de falar, porra, você não sabia que ia dar merda? Não estava claro? Enfim, então é isso, tá? Nessa configuração toda, o que nós devemos ver ao longo do tempo, não necessariamente o número de CNPJs morrendo. Nos últimos 6 meses, esse número da Ambima ficou estável, ali entre 1.000 e 1.010 gestoras, 1.015, até ficou estável, mas é impressionante que não decresce. Mas muitos desses CNPJs estão esses mortos-vivos aí. É que assim, o quão custoso é deixar uma gestora aberta? Porque às vezes para o cara talvez seja até mais fácil manter ela aberta do que fechar. Além do que,
é quase como, pô, se estopar uma posição no mercado às vezes é difícil, imagina estopar um negócio, É né? É quase difícil. como, pô, eu falhei, eu... É verdade. Assim, tem o ego barra reputação. Eu já tive meus momentos ruins de carreira aí. Poxa, ninguém quer falar, puxa, fiz errado, Tinha uma né? gestora e fechei. Poxa, então tem o ego, sim, reputação, vergonha, nomeie como quiser. E tem uma outra coisa que é uma opcionalidade. Pô, vai que o mercado volta e eu fechei na. Pô, o gestor que fechou as portas, e teve muitos, que fecharam em 2015, perderam 16, 17, 18, 19, Então. 20 de bull market. Eu acho, assim, por isso que Tem eu essa acho que opcionalidade. eu acho que é porque a estatística mostra a quantidade, Isso. né? Agora, se fizer o AUM médio, certamente esse número caiu. O AUM não caiu médio. O que aconteceu? Ele ficou mais... O médio não te fala a história. Mas se você pegar a Ah, concentração, tá. ela aumentou. Tem aqui uma Puta, estatística... eu vi eu acho que o pessoal da XP fez alguma live que trouxe essa estatística lá, a turma do Anverso e o Fontinelli. Davi Fontinelli, A gente monitora aqui, abraço pros dois. Abraço pra eles, né? Devem assistir. Então, tem que assistir. Tem uma estatística que a gente compila aqui, dessas 1.000 gestoras, mais ou menos, 26% delas têm menos de 100 milhões de reais. De novo, são CNPJs, tá? Às vezes é um CNPJ que está dentro de uma outra gestora grande. Isso, fontes outliers. Ambima, tudo da Ambima, tá. né? A gente compila, mas os dados são sempre da Tá. Ambima, tá? Se a gente pegar o acumulado de gestoras com menos de 500 milhões de reais, que é aquilo que eu falei que vai dar lá uns 4 milhões e meio de receita por ano, que não se paga, na maioria, tá? Estou assumindo aqui gestora na Faria Lima ou no Leblon, Itaim Bibi ou no Leblon, com 500 milhões de reais e 10 a 15 pessoas. Dificilmente se paga. Vai ter exceções? Vai ter muita gestora que com 500 milhões de reais dá um lucro muito bom, com taxa de performance. Cobrando 2, pagando pouco rebate, estrutura de custos enxuta. Tem, mas a maioria das gestoras que fica nesse miolo aqui do Itaim Bibi e Leblon, Ipanema, com 500 milhões de reais, 10 a 15 pessoas, não se paga. A Cubatão Investimentos talvez se pague. Agora... Pois é. O que é não se pagar? Não é que ela dá prejuízo, tá? Eu estou colocando aqui na conta o custo de oportunidade do analista. Você pega um analista júnior, muito bom, de ações, que numa casa anterior, num grande banco, ele ganhava, vou inventar números aqui, pessoal, mas que não são números reais. Ele ganhava lá 500 mil reais por ano entre salário e bônus, ele está nessa instituição agora ganhando, sei lá, 150 mil reais por ano. Isso, para mim, ela não se paga. Por que ela não se paga na minha classificação? Porque esse analista, ele tá ali, assim, coçando a mão para atualizar o LinkedIn, para começar a soltar umas postais, para começar a recrutar. Não é sustentável. O que para mim de novo, é meu conceito aqui, o que a gente usa lá no Outliers, o que é uma gestora que realmente está no break-even? Pega todos os analistas que estavam num grande banco, estava, sei lá, num fundo de pensão, essa galera tá ganhando, no mínimo, a mesma coisa que ganhava antes? Se sim, para mim, aqui é o break-even da gestora. Se está ganhando menos, vai coçar a mão, e trabalhando mais, provavelmente, vai coçar a mão em algum momento para querer voltar, tá? São exemplos anedóticos, porém ajudam a explicar. Eu, só pegando bem recente, das últimas 2 semanas, encontrei um amigo que trabalhava numa grande gestora de ações. Hoje ele está numa grande gestora, mas trabalhando na área de crédito. Um outro amigo que saiu recentemente do mundo de gestora de ações, trabalhou a vida inteira nisso, vai ser CFO de uma startup. E essa semana eu tive uma reunião com um cara que trabalhou a vida inteira em equities, no sell side e no buy side, e hoje é CFO de um banco, um banco pequeno, né, ainda não é listado nem nada, mas é um banco bem promissor aí. Então, acho que, embora sejam, mas é só perto são vários exemplos que comprovam que a mão coça, você olha, o momento talvez não esteja tão bom, talvez eu possa até ter uma mudança profissional. Sim. E talvez tenha mais oportunidades até fora do mercado financeiro. Eu tenho um valor intelectual, Sim. Que pode ser mais bem pago e ter um futuro mais promissor em outras áreas. Adicionando aos seus anedóticos aí, tem um amigo
que também foi do sell side, do buy side, por mais de, sei lá, quase 30 anos, né? Foi sócio fundador de uma gestora, ele ficou 7 ou 8 anos nessa gestora, saiu e também foi para uma empresa listada, tá lá não vou falar qual que é a área, porque pode ser que as pessoas identifiquem, mas tá dentro de uma empresa listada como executivo, e a gente almoça a cada 2, 3 meses, by the way, um cara muito nerd, muito interessante de conversar, e ele falou que toda semana é exagero, mas a cada 15 dias ele recebe currículo de analistas de ações do buy side, de fundos, perguntando se não tem emprego lá. Ah, mas pô, eu tenho aqui um cargo, mas vai pagar, poxa, menos que você tá ganhando aí. Aí o analista fala, você não sabe quanto eu tô ganhando? Você não sabe se eu estou ganhando? Então é um cenário difícil, cara. Mas voltando ali... E não é à toa, né? Porque para trabalhar no mercado financeiro, você precisa ou ser muito inteligente, ou ser muito dedicado, ou os dois. Né? Não tem como você muitas não vezes ser os dois, inteligente nem dedicado. Você tem que estudar, é muito competitivo. É muito competitivo. Você tem que saber muita coisa muito rápido, senão a informação já vira dinheiro, já está no preço e exige demais. Então a pessoa, o lado bom são pessoas extremamente bem capacitadas de raciocínio rápido e que entendem a dinâmica do mundo dos negócios. Talvez não tenha experiência profissional, mas meio que sabe como o jogo funciona. Isso aí. Bom, eu te interrompi em algum momento, acho que você estava falando da matemática para uma gestora se pagar. Ficou até famoso um estudo, acho que o André Leite que fez lá na TAG. Ele dava um patamar, acho que em torno de 250 milhões de reais, que eu não lembro. Mas na minha estatística aqui, o que... Não, eu sei que em grupos de gestores falaram que foi conservadora, quer dizer, o número era para ser um pouquinho maior. O número é até bom, o estudo é muito legal, depois é até legal a gente botar a referência, dá para colocar na descrição do vídeo, né? Mas na nossa conta, do jeito que eu olhava quando eu era locador, muitas vezes eu chegava para uma gestora que estava com 90 milhões de reais, não, a gente já dá break-even, a gente já paga todos os custos. Bullshit, mas não paga nada, assim. O que é o custo dele, entre aspas? Todo mundo ganha um salário de 3 mil reais, tem, sei lá, não tá nem com Bloomberg direito. Usa um ele não tá mentindo. Ele paga os custos. Só que aquilo não é o custo real da gestora. É o exemplo que eu dei anteriormente. Sim. Pô, pega lá o analista júnior dele, ou analista que seja, analista sênior. O cara ganhava no banco conservador, ele ganhava 200 mil reais por ano, juntando salário e bônus, e agora ele tá ganhando 5 mil reais por mês. Cara, esse não é o custo real do teu analista. O custo real é no mínimo que ele ganhava no outro lugar. Então, se você botar esse custo de oportunidade, que é muito difícil de mensurar, tá? A gente consegue fazer estimativas. Se você coloca esse custo de oportunidade, certamente o break-even de uma gestora é entre 500 e 1 milhão de reais e 1 bi sob gestão, dependendo da estratégia, tá? Se você tem 1 bilhão de reais com uma gestora que cobra, na média, 0,50%, a conta já muda. Tem gestora de multimercado que foi fechada há pouco tempo atrás que tinha 1,3 bilhão. Só que a estrutura de custos era muito pesada e não se pagava. Então, são aproximações. Agora, vamos falar do lado bom da indústria, então. o que tem andado, você falou de fundos de crédito. Sim. E eu tenho percebido também uma proliferação de FDICs. E também até fundos de infra. Acho que fundos de infra talvez representem bem melhor essa ideia do CDI+, ou IPCA+. Sim. O que dá para falar dessas indústrias? Seriam elas as novas, se os multimercados e os fundos de ações foram os grandes protagonistas desses últimos 20 anos da indústria de fundos, seriam os FDICs, fundos de crédito e fundos de infra os novos protagonistas dos próximos anos? Olha, FDICs, o que aconteceu com o FDICs, né? Começando por eles. Se quiser até explicando também um pouquinho deles. Não, os FDICs já existem há muito tempo. Eu não sei se existe há 30 anos, 40 anos. Meu primeiro emprego no mercado foi em 2008 num FDIC. Pois é, Ideal Invest, né? Pois é. Então, a estrutura de FDICs, né, a estrutura regulatória, né, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, ela já é bastante antiga. O que aconteceu muito recentemente? A legislação ficou mais flexível para aceitar investimentos do tal investidor em geral. Antes, só podia aplicar em FDICs investidores qualificados, que era quem tinha no mínimo 1 milhão de reais em liquidez, investimentos financeiros, ou investidores profissionais, que era quem tinha mais de 10 milhões de reais.
Recentemente, isso mudou. Na verdade, caiu as amarras para grande parte dos FDICs. Então, as plataformas em geral, muitos multifamily offices, bancos eu não estou vendo de maneira acelerada ainda, mas acho que os bancos estão olhando também. Falando, poxa, tem aqui uma outra classe de ativos, uma classe de fundos que não tem come cotas, isso é um benefício muito bom, te entrega ali retornos atrelados ao CDI ou ao IPCA. FDICs, na maior parte dos casos, é CDI, mas tem também alguns IPCA. Então, é o CDI mais ou IPCA mais. E teve um acesso muito, muito, muito facilitado. Você, poxa, um cliente que tenha, sei lá, uma pessoa física que tenha 500 mil reais de investimentos em geral, para ele botar 5% ali em FDICs, 25 mil reais, hoje é plenamente possível, tá? Então, o que aconteceu recentemente foi isso. Popularizou? Não sei se popularizou, mas está aumentando de maneira bastante significativa por conta dessa flexibilização regulatória. E o que aconteceu também é que muitas gestoras de crédito, vou chamar aqui entre aspas, de tradicionais, elas mesmas estão recorrendo para o veículo FDIC. Por quê? Por conta desse benefício tributário, de não ter come cotas e por conta da acessibilidade que para investidores em geral pode. Tá? E os FDICs também, eles são veículos que dão muito mais flexibilidade no tipo de ativo que as gestoras podem comprar. Então, eu vou dar um palpite aqui, né? Eu chutaria que eles vão crescer de maneira exponencial nos próximos 5 anos. Só peguei um dado aqui, ó, do site lá da B3, eles fizeram o mercado de FDICs, cresceu, o patrimônio líquido acumulado da classe cresceu 42% de 23 para 24, chegando em 635 bilhões, e o número de fundos ativos saiu de 2.300 para 3.000 FDICs. Os números são do anuário da UQBAR, que foram divulgados no final de março. Boa. Então já tem demonstrado um crescimento aí, essa indústria. Mas é muito pequeno ainda. A indústria de fundos tem mais de 9 trilhões sob gestão. Sim, com certeza. Nós estamos falando aí de 5%, 6%, 7%. É muito pouco. Eu acho que tem uma chance grande desse número não crescer 42%. Crescer, multiplicar por 4. Multiplicar por 5 nos próximos 4, 5 anos. Acho que tem uma chance grande, dado que aparentemente a vocação do Brasil é renda fixa. O juro vai voltar para 4, 5%? Tomara mesmo. Assim, acho que vai ser bom para todo mundo, Brasil inteiro. Acho improvável. Muito, até porque se pensar que o mundo está com o juro perto mais de alto. 4%, Pois é. Já não faz o menor sentido o Brasil ter 4% de O novo, Brasil né? vai ser, no cenário positivo, 8 com 10%. Exato. Agora, olhando para o mundo hoje, o Brasil com um juro de 8% viramos a Suíça. Agora empolgou. Pois é. Então, assim, os FDICs têm esse vento a favor bacana, né? De legislação, de facilidade de acesso e das gestoras grandes também lançando FDICs. Tá? Ouvindo você falar, dá vontade de acabar com come-cotas e talvez ajudaria também a indústria de fundo multimercado, porque acaba sendo mais um benefício para os produtos que não são multimercados e ações. Tem um risco aí, tem que bater na mesa aqui, né? Que ninguém do governo nos ouça, mas, enfim, o governo obviamente está vendo isso. Já discutiu-se colocar come-cotas nos FDICs também. É verdade. Bom. Então, assim, aparentemente isonomia, pelo menos. Tá vencido. Enfim, aqui são veículos bem diferentes. Mas, então, o FDICs é isso, tá? Os fundos de infraestrutura, sejam listados ou não listados, estão se beneficiando de uma lei que foi criada lá em 2011 já, né? 14 anos dessa lei, que, em tese, é para trazer os investidores, pessoas físicas, para ajudar a financiar a infra do Brasil. E se tem uma coisa que o Brasil precisa, pra caramba, é de infra. Acho que é um cenário muito positivo também. Né? Ainda mais se tiver uma mudança de governo, né? Com ou sem mudança, porque com um governo ruim, você, em tese, aumenta a necessidade das empresas não dependerem de BNDES da vida e outros órgãos governamentais. Você aumenta a incapacidade do governo de suprir a nossa infra. Então, é uma classe que
Assim, se o cenário ficar muito ruim, essas empresas que estão dentro dessas carteiras podem começar a sofrer para pagar e eventualmente darem default, darem calote. Não pode piorar para caramba o cenário. Mas é uma classe que, poxa, com juro alto, você que está investindo, você vai ter um retorno mais alto. Em Uhum. cenário de incerteza, essas debêntures de infraestrutura vão pagar, sei lá, IPCA mais 0,5% ao ano. Num cenário sem incerteza, né? Num cenário melhor. No cenário de incerteza, no cenário ruim, vai ter que pagar IPCA mais 2, IPCA mais 3, IPCA mais 4%, pensando em empresas pequenas, tá? Empresas médias. Então, isso deve continuar crescendo bastante também, tá? Se beneficiam do fato de não terem come cotas, são isentos de IR. E também, muitas gestoras tradicionais aqui, entre aspas, né? Estão lançando os seus veículos de infra. Tava até olhando aqui. Eu, na minha carteira pessoal, eu tenho alguns fundos de infra. Eu montei uma carteira de renda pensando principalmente em usar a Fluxo. renda como pagar o meu custo de vida. Eu acho que é uma maneira interessante até para poder jogar o time todo no ataque, né? Eu já tenho uma carteira ali defensiva que paga meus custos e aí eu posso colocar quase todo o restante no fundo do Market Makers de ações. Mas hoje, até telando aqui na B3, são 31 fundos de investimentos em infraestrutura listados na B3, né? Você já pode ir direto ali e fazer a compra direto na bolsa, né? E deve É, ter mais uma centena, pelo menos, dos tradicionais, que não são listados. Que uhum. às vezes tem um prazo de resgate em D mais 30, D mais 60, D mais 90 dias. Tava tentando achar dados que mostram o tamanho dessa indústria aqui, mas não. Isso é um dado que a gente ainda não compila, mas está aqui nos nossos to-dos. Boa. Eh, eu acho ele até mais promissor que o. Ele é mais fácil de entender, pelo menos, que Do os que o FDIC. FDICs. FDIC às vezes é um. É que o FDIC ele é muito mais flexível. De novo, não estou advogando, tá? Não estou nem falando mal de fundo de ações, nem de fundo de multimercados, nem bem de FDICs, mas os FDICs dentro do crédito, eles têm muito mais flexibilidade. O FDIC, em tese, pode comprar qualquer coisa, Exato. qualquer ativo E de até crédito. é por isso que eu acho ele um pouco. Mas ele, quan- ele, ele sempre foi um tipo de fundo mais, eu vou usar uma palavra aqui, não sei se é a correta, mas marginalizado, porque ele era mais difícil de entender, a regulação era um pouco pior em cima dele, mais restritiva. ah, E as grandes gestoras, as mais conhecidas, não atuavam com o FDIC. Uhum, O que está mudando? Pô, tudo que a gente falou aqui, e as grandes gestoras estão começando a ter FDICs. Pega uhum. uma Verde da vida, por exemplo. A Verde lançou um fundo que tem uma caixa de FDIC, uma casca de FDIC. E eu falei da Verde, mas daria para citar outros 40 exemplos aqui de gestoras grandes, conhecidas, estão começando a usar a casca de FDIC, porque a legislação ela incentiva, né? Ela é boa para isso. Aí até a gente não falou aqui especificamente dos fundos de crédito, talvez são um pouco mais populares, não sei se você quer fazer algum comentário, mas para mim o exemplo que melhor mostra o crescimento dos fundos de crédito no Brasil é o caso da JGP, que historicamente foi uma gestora conhecida por ser um Multimercados. multimercado na figura do Jakurski. Quando a gente fez o episódio aqui com o Alexandre Miller, ele já estava na gestora há um bom tempo, mas ele construiu uma área que hoje tem uma relevância maior do que a estratégia mãe da gestora, que era o Eu multimercado. falei com o Miller tem pouco tempo, dados de cabeça que com certeza estão desatualizados, mas ordem de grandeza. A área de multimercados de ações somada, a última vez que eu falei com eles, o pessoal da JGP me corrija aqui nos comentários depois se Deixa nos estiver errado. comentários aí, Mila. O Jakurski vai ver e vai comentar, certeza. Mas ações e multimercados somados eram mais ou menos 8 bilhões sob gestão, crédito era 20 bi. 20? Pô, então já. Acho que quando a gente fez a entrevista, estava em 60-40 a proporção. Agora então aumentou. Pessoal da JGP, se tiver desatualizado, vocês corrijam aqui, por favor. Boa. Bom, mas então, respondendo a pergunta, esses devem ser os protagonistas Do dessa nova mercado? fase de fundos. Assim, ô Salomão, nem acho que é uma nova fase, tá? Se a gente pegar aqui os dados de patrimônio, evolução dos ativos sob gestão da indústria, pegando a minha cola aqui, Fica à vontade. que é o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, pega dezembro de 2006, tá? 54% da indústria era renda fixa. Hoje, a gente está aqui no 41%, vindo de um mínimo histórico, que foi dezembro 20,
foi 36. Então, viemos de 54 em dezembro de 2006, batemos 36% do total sob gestão da indústria em dezembro 20 e agora voltamos para 41. Então, a gente deve voltar para os 50 e poucos por cento, que não é que é uma nova fase, é a velha fase, infelizmente. E aqui eu estou pegando só fundos de renda fixa, tá? Eu não estou pegando aqui, eu ainda não Os estou colocando produtos de renda. FDICs e os tá. fundos de debênture incentivadas. Se a gente colocar isso, vai voltar porque sempre foi, infelizmente, país da renda fixa. Tomara mesmo que eu erre pra caramba aqui, não tenha nada a ver. Nossa, que besteira que o Samuel falou. Acho que tem baixa chance disso acontecer. Mas eu acho que a gente vai caminhar para voltar para o mix lá de trás, em que fundos de ações, até era mais, tá? Dezembro de 2006, do total da indústria de fundos, 9% eram fundos de ações. Hoje é 6% do total. Dos 9 trilhões e pouco que tem sob gestão, só 6% está em fundos de ações. Multimercados, que aí tem um dado poluído aqui, tinha muitos fundos exclusivos, era 23% lá em dezembro de 2006, bateu, nunca mudou muito, assim, ficou aqui entre 20% e 23%, hoje está em 16%. Isso aqui eu acho que deve continuar caindo. A gente tem outros personagens também nessa nova fase, né? A gente pode colocar aí internacionalização. Hoje é muito mais fácil a pessoa física Mandar dinheiro para fora. mandar dinheiro para fora, seja pelo banco mesmo, seja pelas plataformas focadas nisso. Com certeza. Criptoativos, Perfeito. parcela muito relevante. Bets. Infelizmente, bets, eu não queria ter que falar isso, mas quando a gente vê mais de 30 bi em bets, a gente realmente vê talvez esse dinheiro não saiu dos fundos para ir para bets, mas olha o dinheiro mal gasto. É dinheiro ali. que não vai para os fundos nunca. Exatamente. Mas tem um outro integrante aí, e eu queria que você comentasse um pouco sobre ele, que são os ETFs. Perfeito. E a gente fez até um episódio aqui com a Investo, que a gente até chamou o pesadelo da Faria Lima. Porque se você deu as estatísticas de quantos fundos não batem seus benchmarks, os ETFs são o benchmark, né? O fundo acompanha esse benchmark. Então, em tese, ele já é um investimento melhor que o fundo. E se você olha para os Estados Unidos, já é um mercado muito grande lá. Sim, o total de fundos passivos e ETFs ultrapassou a indústria ativa nos Estados Unidos há uns 2 anos. Eu acho que é em torno de 60% da indústria. Não, 52, 53. Bom, mas aqui passou de 50. Aqui é meio, né? Menos de 1%. Então, aqui, você pegar os dados de março 25 da Ambima, mostra aqui 47 bilhões em ETFs de uma indústria de 9 trilhões. 9 tri e 400. É muito pouco. Zero nada. É insignificante, tá? Cara, opinião sobre fundos, sobre ETFs aqui no Brasil. Eu tenho a dificuldade de acreditar que vai acontecer e aconteceu lá fora. Dificuldade grande. Tá errado também, mas eu acho que não vai acontecer. Mas vamos dizer que a gente tá em zero nada e lá fora é 50%. Não, é né? boçal. Nos últimos, de 2008 a 2023, 2024. É que se aqui for de zero nada para 10%, tá bem longe lá de fora. Esse é meu ponto. Mas Pode ir para 10%? Pode. Vindo de, sei lá, 3, 4 e para 10? Pode. Eu acho que pode. Tem chance de acontecer, porque a quantidade de ETFs está aumentando, as temáticas dos ETFs estão aumentando também. Mas o meu ponto com relação lá fora, mas explicação bem simplista, inclusive, tá? É que o juro alto estrutural e tudo que a gente falou aqui anteriormente, né, uma oferta gigantesca de produtos incentivados, majoritária, todos eles quase, no universo da renda fixa, eles inibem a sofisticação do investidor. Então, as gestoras internacionais trouxeram centenas de ETFs internacionais para oferecer para o investidor brasileiro. Eu chutaria para você, eu não tenho essa estatística, tá? Mas se tivesse que chutar, eu diria que 95% desses ETFs deu água. Não captou quase nada. Por quê? Porque é muito complexo para o investidor. Mas até eu não tenho o número aqui de cabeça também, Samuca, mas no episódio da Investo a gente fala esse número, né? Que o maior ETF disparado da Investo
Não, Da Investo, desculpa. é o de renda fixa. Então, assim, você tem a opção de investir na renda fixa através dos ETFs também, né? Então, isso, de certa forma, pode ajudar, Sim, pode dar uma abrasileirada nesse mercado, né? Nosso mercado pode concordo. crescer através dos Não, ETFs fora de tem renda muito fixa. ETF de renda fixa também, Uhum. de crédito principalmente. O meu ponto é que o que é menos complicado para o investidor não sofisticado, que é a maioria dos investidores no Brasil? Você investir no CDB do teu banco ou no CDB do banco médio dentro dos limites da FGC via sua plataforma, ou você comprar um ETF de renda fixa. O ETF é um Uhum. ambiente de bolsa, tem que botar a ordem, executa, demora lá 1, 2 dias para liquidar. Tem essa complexidade operacional, que ela é relativamente simples, tá? Mas comparado a você. E vai oscilar. Tem outro ponto que é o seguinte: o ETF ele pode descolar do valor justo dele. Se você tem um total de ativos lá que vale 100, mas começa a ter muita pressão vendedora, o teu ativo vai ser marcado a 98, 97, 99. Enfim, você não tem isso no ativo tradicional de renda fixa. E, de novo, tá? Não estou defendendo isso. Na minha visão, é o que é a realidade, Uhum. tá? Para o investidor pouco sofisticado, é muito mais fácil ele aplicar num CDB, numa LCI, numa LCA, do que comprar um ETF. Não estou dizendo que não vai aumentar, que não vai crescer. Talvez triplique. Só que triplicar, a gente iria para 120 bilhões de uma indústria que vai estar em 11 tri. Uhum. Vai continuar sendo insignificante, tá? Então, voltando ao cerne da tua pergunta, eu acho que a gente está há algumas décadas de talvez, quiçá, acontecer aqui no Brasil o que aconteceu lá, principalmente na indústria americana, tá? E Uhum. os ETFs crescerem de maneira assim, muito, muito considerável. E eu ia só falar que também existe um outro inimigo aí surgindo. Isso eu aprendi no episódio que a gente fez recentemente com a turma do MB, que é o nome, a nova marca do mercado Bitcoin. Perfeito. E, pô, Grandes amigos lá. o Reinaldo e o Roberto vieram aqui. E, pô, a gente foi lá, estudou a empresa, né? Eu até abri a conta ali. E no meio do papo ele contou Renda fixa da digital. Bilor. Exatamente. E, pô, eu vi ele falando, eu comprei na hora, assim. Eu comprei uma emissão, assim, enquanto tava rolando o papo, eu comprei aqui, ó, uma emissão vou receber dólar mais 8% ao ano, com um título que vence em fevereiro de 2029, e eu posso transacionar ele a qualquer momento aqui, em qualquer moeda, em qualquer lugar, porque é um criptoativo, então, assim, mais um inimigo que É uma acaba... renda fixa. É uma renda No fixa. ambiente virtual, com tokenização, beleza, criptoativo, é renda fixa. 24/7 em qualquer lugar do mundo. Então, assim, Perfeito. esse também é um ponto interessante. Mas eu acho que não foge do que a gente está falando. Não, não foge, mas é que... É uma renda fixa diferente, muito mais sofisticada. É que sabe o que eu vejo? Você lembra do... Pô, você também É velho. tem, né, praticamente a minha idade. O primeiro Street Fighter tinha 8 personagens, né? Não me lembrava que era 8. 8 ou 10, né? O último Street Fighter tem lá 48, né? Então Nossa. fica até difícil escolher. Então, eu acho que hoje, na verdade, o que tá acontecendo é isso, né? Você tem muito mais personagens ali pra escolher. E então a competição, ela naturalmente não é só pela quantidade de fundos que cresceu, Sim. mas a quantidade de... Alternativas fora do ambiente de fundos. Então, assim, E o dinheiro é o mesmo, né? É um dinheiro só, você não... infelizmente, né, o nosso PIB cresce a taxas medíocres, né? Medíocre no sentido ruim da Uhum. palavra aqui. Não é que a riqueza da população está crescendo pra caramba. Que não tem IPOs aí há quantos anos, né? Tirando uma outra teve coisa 21 ali. ali, né? Acabou, foi a última pernada. Então, de fato, não tem muito dinheiro novo. É o mesmo dinheiro competindo com muito mais alternativas. E alternativas que, poxa, estão entregando retornos, entre aspas, garantidos, né? A renda fixa, você tem uma promessa de que você vai receber aquilo. Se o devedor cumprir com a promessa, é exatamente aquilo que você vai receber. CDI mais 3, CDI mais 5, IPCA mais 9, seja lá o que for, dólar mais 8. Enquanto que nos multimercados, ou nos fundos de ações, ou private equity, ou venture capital, você não existe promessa, né? Uhum. Você tem expectativa de ganhar, mas não é uma promessa. Tá, agora eu deixei a pergunta mais capciosa pro final, né? Se tá difícil ser uma gestora nesse momento, abrir uma gestora,
o quão difícil é ser um consultor de gestoras, né? Olha só, Fazer cara. um serviço. Boa pergunta. O que que te demandam? Num momento de crise, a demanda é até maior? Enfim, Legal. o que que te faz fazer o que você faz, né? E manter esse trabalho aí no Outliers? Cara, eu mirei no que vi e acertei no que nem imaginava. Como a maioria dos empreendedores. Pois é. O Brasil, eu não vou falar das gestoras, tá? O empreendedor brasileiro, o empresário brasileiro, não tem a cultura de contratar consultorias. Quando você vai lá, estava agora nos Estados Unidos, semana passada, fiquei na casa de um grande amigo lá, que é consultor, trabalha na Bain Company. As empresas americanas, eu não sei como são as europeias, elas têm o costume, é cultural quase, que todo ano, quando faz o planejamento para o ano seguinte, tem lá uma linha que vai constar a consultoria. Isso não tem nada a ver com o Brasil. O empresário brasileiro não tem consultoria como algo comum, corriqueiro, zero. Exceto quando a coisa está muito ruim. E o que a gente falou aqui nesse programa inteiro até agora? O cenário está horroroso para gestoras. Poxa, se tivesse todo mundo captando, performando bem, feliz, coletando taxa de performance, para que você vai pensar em remodelar ou melhorar o teu processo de investimentos, teu processo de vendas, tua grade de produtos, remodelar teu modelo societário, modelo de remuneração? Não mexe no time que está ganhando. É tudo que não está acontecendo. Então, as gestoras algumas delas estão num nível tão ruim, tão difícil, que eu falo, poxa, talvez contratar uma cabeça de fora, independente, que tem uma experiência diferente da nossa, possa nos ajudar a discutir aqui o nosso plano de negócios, a gente entrar eventualmente numa nova frente, numa nova área, em vários projetos que são gestoras que só tinham uma área de atuação. Vou dar um exemplo fictício aqui, multimercados. Pô, quero montar uma área de crédito, faz sentido? Puxa, vamos fazer um estudo? Pô, a gente consegue fazer? Consegue, mas será que não tem alguém que consegue nos ajudar a montar esse estudo, que tem mais experiência, que fale com outras gestoras? Então, justamente pelo fato do cenário estar ruim, é que a gente tem tido bastante procura para ajudar as gestoras, ajudar a se estruturarem, a navegar nessa nova configuração de mercado. As placas tectônicas estão se movendo, elas não pararam ainda, elas não estão estabilizadas. E aí faz sentido uma gestora de multimercado continuar focada, sendo boutique, escola lá do David Swensen, que só investia em boutique. É lindo no papel. E a maioria dos alocadores gosta de investir numa casa que só faz uma coisa. Bacana. Mas empresarialmente, tá cada vez mais difícil você só focar em uma coisa. Tem muita gestora que vai continuar seguindo isso, vai ser muito bem sucedida, vai ganhar dinheiro pra caramba e bababá. Mas é muito mais arriscado. Se você só tem um fundo de ações long only, como é o caso da Dynamo da vida. Cara, quando o mercado tá bem, você tá bem. Se o mercado ficar mal por 2, 3, 4, 5, 6 anos, o que você faz? A Dynamo é um expoente, porque é uma gestora super solidificada. E o passivo da Dynamo É muito diferente, muito investidor estrangeiro. Agora, se você não é uma Dynamo, e a maioria das gestoras não é Dynamo, é difícil. Então, tem várias demandas, tá? Algumas gestoras têm nos pedido ajuda para ajudar a montar time ou substituir time, que é um trabalho mais ou menos de headhunter. Como nós temos bastante relacionamento com RIs, gestores principalmente, algumas gestoras têm nos pedido essa consultoria para não só montar o business plan da área, mas, poxa, quem vai sentar nessa cadeira? Então, tem aparecido, a gente tem ajudado com M&As de gestoras. Nós não somos uma boutique de M&A, não somos um IB, nem seremos. Nós atuamos como um advisor independente de uma das pontas, seja o comprador, seja o vendedor, em operações que, nosso jargão aqui, não é abraço de afogados. O que é abraço de afogado? Pega uma gestora que não se paga de multimercados, uma outra gestora que não se paga de ações, vamos fazer a fusão. Às vezes dá certo, tá? Mas é muito difícil. Os casos que a gente tem hoje são casos de gestoras maiores, querendo entrar em algum mercado específico no qual ela ainda não atua, e o nosso trabalho ali é ajudar a fazer essa garimpagem, filtrar, trazer bons nomes ali. Então, tem muita coisa que a gente tem feito. Então, o cenário ruim, ele abre oportunidades para a gente justamente tentar ajudar o gestor, que não necessariamente é empresário, mas ele é um bom ganhador de dinheiro,
Ele é um bom gestor de ações, ou um bom gestor de multimercados, ou um bom gestor de fundos imobiliários, mas ele não necessariamente está olhando a indústria com essa granularidade que nós olhamos, passando pelas diversas classes, falando com gestores locais, gestores internacionais, falando com fundos de pensão, fund of funds, multifamily office, single family office, por aí vai. Então, é isso que a gente tem feito, tá? O cenário ruim para as gestoras, por incrível que pareça, não tem sido ruim para a gente. Ele tem nos gerado muita demanda para atuar em diversas frentes. Samuca, vou ter que encerrar o papo aqui, porque a gente está com o horário aqui. Vou fazer só o ping-pong Tá bom. com você. Mas, cara, obrigado aí pelo papo. Já dei Obrigado pelo convite. já dei a sinalização que o pessoal vai se acostumar a ver você mais aqui por perto. Quem acompanha o Market Maker já te vê muito aqui, porque você está sempre aqui nos bastidores, trocando ideia com a gente, fazendo reunião, enfim. Mas acho que agora, para quem está de casa, ou na academia, ou vendo Market Makers, onde quer que esteja, vai ver você mais aqui. Galera, agora o ping-pong. Vou perguntar dos livros, da música e do convidado que você gostaria de ver aqui. Vamos lá pelos livros primeiro? Um livro de mercado. Livro de mercado? Poxa, eu vou citar um aqui que já foi citado várias vezes, porque eu recomendei para os gestores. A gente fez uma parceria com uma consultoria americana chamada Focus Consulting Group. É uma consultoria focada em gestoras que existe há 25 anos. Quando eu criei a Outliers, eu fui procurar referências lá fora e a gente acabou fechando uma parceria, uma colaboração com eles. Essa empresa tem 5 livros escritos, falando sobre cultura, liderança em gestoras, tudo para o mundo de gestoras. E o que eu acho mais bacana deles, e eu recomendei isso para muitos gestores, é um chamado High Performing Investment Teams, que é um livro que, apesar de ter sido escrito em 2006, ele continua, assim, ele é meio que atemporal, tá? O gestor se baseia, os autores, né, o sócio fundador e outros sócios dele, eles se inspiraram muito nos livros do, eu esqueci o nome do autor, o Built to Last e o From Good to Great. Não é o Michael Lewis, me fugiu o nome do cara. Ele se inspirou nesses 2 livros, acha aí o nome do autor. Vou achar. From Good to Great e Built to Last, que falam de esse pesquisador / escritor analisou as empresas do S&P, as que se diferenciaram e que duraram e que performaram muito bem ao longo dos anos, e fez 2 livros lá diferentes, em épocas distintas, falando o que elas tinham em comum. O Jim Collins. Jim Collins. E o que o pessoal lá da Focus fez? Eles leram esses livros e falaram, poxa, vamos fazer algo parecido para as gestoras? O que as gestoras bem-sucedidas, diferenciadas têm em comum? Eles escreveram esse livro que lista 7 comportamentos presentes nas gestoras bem-sucedidas. Então é um livro que fala mais de cultura, comportamento. O que eles falam de comportamento? O comportamento, na visão deles, pode ser moldado e alterado. Talento é um negócio inato, né? Você tem ou não tem. Eles não falaram de talento, né? O livro que me inspirou a dar o nome para a empresa, que é o livro do Malcolm Gladwell, o Outliers, eu falei isso outro dia, uma pessoa discordou de mim pra caramba. Eu acho um livro, Samuel, ruim. Por que você usou o nome? Eu acho o nome bonito, mas o Outliers do Malcolm Gladwell, ele para mim é mais um livro de curiosidade do que um livro que me traz ensinamentos. Aqui não. Esse para mim, o High Performing Investment Teams é um livro de ensinamentos. Então ele ajuda muito as gestoras, tá? Eu recomendo pra caramba. Não só quem tem gestora, quem tem times, quem tem equipes, é um livro muito bacana. Bom, eu, só em defesa ao Malcolm, eu recomendo muito Outliers, tá? Cara, eu não... Enfim, apesar de eu achei um livro delicioso de ler. Eu acho que ele comprova... Mas você concorda que é um livro de curiosidades? É um livro de curiosidades, mas é que ele abre a sua cabeça pra... Sabe quando você fala, eu sou foda? Não, não é. Com certeza, Perfeito. Você nasceu no lugar certo, na época certa, e volta para o nosso grande mentor, Warren Buffett, né? O grande investidor da nossa era, mas é o cara que ele mesmo disse, se ele não tivesse nascido nos Estados Unidos, no ano que nasceu, nascido homem, porque a irmã dele, tão genial quanto ele, mas por ser mulher, não teve as mesmas as oportunidades e o incentivo que ele teve. Então, assim, e ele traz exemplos que vão desde do Bill Gates até o Beatles, assim, eu acho Sim, que os jogadores de rock. O primeiro capítulo dos jogadores de rock do Canadá, enfim. Boa. Só em defendendo, porque até ia falar, o In Good Company, o podcast que eu falei pra você assistir, ele tem um episódio com o Malcolm Gladwell. Não, é um puta escritor. É que esse livro dele, apesar de ter me inspirado, eu adoro o nome Outliers, eu acho um livro que ele não me traz ensinamentos, entendeu? Enfim, é minha cabeça. Tá. Respeito. Tá bom. Fora do mercado,
Agora fora de mercado, já sei que não vai ser Outliers. Não. Talvez um livro para não ler. O Outliers. Não faz isso, que cuzão. Só porque eu falei bem do livro. Cara, o Extreme Ownership, que não sei se alguém já citou aqui. Não lembro. É um livro que foi escrito por 2 caras que eram ex-Navy SEALs, que lutaram lá no Afeganistão. Afeganistão não, desculpa, foi no Iraque. Cara, é um livro bom pra caramba, que fala muito de cultura também, tá? Pra mim, o aprendizado foi isso, cultura. Pensando na nossa empresa aqui, na formação, dos comportamentos que a gente quer incentivar ou não. Sim. Esse livro eu acho muito bom. Tem em português, Responsabilidade Extrema. Responsabilidade Extrema. Navy SEALs lideram e vencem. Cara, esse livro é muito bom, cara. Não sei se... Pro meu gosto, eu achei ele muito bom. Tá? Não, já tinham falado dele aqui. Boa. O livro pra não ler, eu vou pular, pra você não falar do Outliers. Uma música e por quê? Puxa vida, cara. Eu pensei aqui, eu poderia citar qualquer uma do Skank. Vou botar aqui, sei lá, Proibido Fumar. É Proibido Fumar, por quê? Cara, me lembra muito a infância / adolescência. Poxa, eu me vi pensando esses dias aqui. Na verdade, eu tava conversando com alguém, que eu não lembro quem era. Se você pega os top 50, top 100 do Brasil, dos últimos 6, 7 anos, pessoal, desculpa se eu for polêmico aqui, se você discordar de mim, pode deixar comentário aqui me xingando, com educação, me xinga com educação. Eu acho um lixo, que é tudo funk e esse sertanejo novo, que nem é o sertanejo raiz, né? Lá atrás, poxa, o Top Parade da Jovem Pan, da 89 e tal, poxa, era muito legal, cara. Os Jotas Quests da vida, os Skanks, Paralamas, pô, esses caras não tem novos Skanks, novos Jota Quest, são os mesmos, os caras estão com 60 anos de idade. O Jota Quest tudo bem, agora Skank e Paralamas eu concordo que fazem falta, mas é que eu acho que também a música tem um fator, Samuca, que ele música tá muito ligada à lembrança, então às vezes não, a gente gostava muito das músicas do passado, talvez pelo que elas nos remetem, assim, embora Com certeza, concordo. E Skank realmente é uma banda muito boa, não tá nas minhas favoritas, mas... Eu não consegui pensar numa música mas excelente. mais bacana, mas eu gosto, me dá lembranças boas. Boa. Da infância / início da adolescência. Do Skank, eu sou velho, viu, pessoal? Do Skank eu lembro do Garota Nacional. Garota Nacional, aquela balada... Um clipe meio polêmico, eu diria. Bom, e agora um convidado que você gostaria de ver aqui no Market Makers. Puxa vida, cara, não me preparei pra essa. Convidado que eu gostaria de ver aqui. Pô, que você vai ter que editar, cara, porque eu vou ficar com silêncio. Bom, vocês editam depois, né? Não vamos editar, vamos deixar aqui pra te constranger. Você falou mal do Malcolm Gladwell, agora eu vou... Caramba, cara. Bom, beleza, um que me veio à cabeça aqui, tá? Que eu acho que vai dar... Você nunca, talvez, tenha pensado nele. Laurentino Gomes. O autor daquela trilogia Gomes. 1809, 1822, 1889. Sim. Que fala da história do Brasil. Pra você fazer um link com o cenário atual e, pô, se aqueles 3 livros já dizem tudo que a gente pode esperar pro futuro. De nada. Pô, legal. A gente tá fazendo os episódios de história. O episódio que a gente fez da história da declínio da Europa foi bem legal. Pois é. Laurentino Gomes, cara. Pô, esses livros são... Essa trilogia é muito legal. Bacana, gostei. Nada a ver com o mercado, mas... Não, boa, mas fala sobre história. Acho que entender o passado é uma excelente forma de tentar prever o futuro. Eu ia falar o Paulo Guedes, mas você deve ter recebido 40 indicações dele. O André Esteves. Sim. Esses caras são... Se você quiser, eu posso mandar um WhatsApp pro Esteves depois. Ah, é? Pô, então se você fizer isso... brincadeira, pessoal. Eu não tenho WhatsApp dele. Óbvio. Bom, Samuel Ponsoni vai trazendo André Esteves e vai ler Malcolm Gladwell depois daqui, mas... Samuca, valeu demais. Obrigado pela aula que você deu. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo com Outliers. Obrigado. E portas Market Makers sempre abertos para você. Valeu, garoto. Valeu, meu querido. Você que veio até o final, joinha no vídeo, se inscreve no canal. Market Makers crescendo bastante, mas queremos a sua ajuda para crescer ainda mais. Toda terça, quinta e às vezes aos sábados, às 18 horas, aqui no YouTube ou na sua plataforma de podcast. Até a próxima e tchau!